tema. A salvação é somente pela fé em Cristo. Em primeiro lugar, por quê? Porque Jesus Cristo é suficiente. Veja aí, ele falando aos Gálatas que foram seduzidos, né? Ó Gálatas tolos, insensatos, quem vos enfeitiçou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Vocês ouviram a mensagem da salvação que é através de Cristo. Quem está enfeitiçando vocês para olhar para outro caminho, para acrescentar alguma outra coisa? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei, porque vocês guardam a lei, ou pela pregação da fé? O Pedro tinha dito no sermão: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é fazendo coisas, é crendo que o Espírito Santo vem habitar em nós. Sois assim, versículo 3, insensatos, tolos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Quer dizer, você está querendo se salvar através das obras, da observância da lei? Versículo 4, terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Eles estavam sendo perseguidos pelos patrícios? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então a ênfase é a seguinte: só através da fé. Então, adotar qualquer complemento à obra de Cristo para obter salvação é um sinal de ignorância quanto ao poder do Evangelho. Toda pessoa que acha que precisa de Jesus e mais de alguma coisa, ela não entendeu ainda o Evangelho. Como diz o apóstolo Paulo, sabendo contudo que o homem não é declarado justo por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Não é dando dízimo, não é cultuando, não é evangelizando, não é lendo a Bíblia, não é ajudando o próximo que a pessoa vai ser salva. A pessoa é salva porque ela crê em Cristo como Senhor e Salvador. O indivíduo e comunidades podem elaborar em grande erro, porque vejam que a igreja daquela região estava sendo contaminada por esse engano. Então, não só indivíduos estavam sendo enganados, mas toda uma igreja estava sendo enganada pelo erro. Podem elaborar em grande erro doutrinário quanto à salvação, quando escutam os falsos mensageiros ou interpretam erradamente a Escritura. Então, o indivíduo lê errado, interpreta errado e pensa que a Bíblia está dizendo que é observar a lei que a pessoa é salva. Ou então vem um falso pregador e diz: não, meus irmãos, Jesus Cristo só não salva, não. Também é Maria, também é Pedro, também é João, também são os santos. O apóstolo Pedro, o Atos registra, quando alguém disse ao colégio apostólico: olha, é preciso guardar a lei para ser salvo. Aí Pedro diz assim: por que tentais a Deus, pondo sobre os ombros dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Nós não conseguimos observar a lei de Deus, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aquele. Eu não posso levar esse jugo da lei, porque eu não consigo fazer o que a lei manda. Então eu preciso crer em Jesus para ser salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A interpretação errada das Escrituras, dada pelos falsos pregadores do Evangelho, tem o poder de enfeitiçar
os que não estão alicerçados na palavra genuína de Deus. É por isso que tem a advertência: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm disfarçados como ovelhas, mas na verdade são lobos. A palavra parecia encantadora. Jesus diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A experiência de salvação pela fé somente, que ouvimos no início da nossa jornada cristã, serve para avaliar se no presente nossa crença permanece a mesma ou foi alterada pelas mentiras dos hereges. Então, num dia que eu ouvi o evangelho por algum canal, eu creio em Jesus, eu criei. Mas e agora? Agora, será que você está dizendo assim: eu creio que Jesus salva, mas eu creio também que frequentando os cultos eu serei salvo? Eu creio que Jesus salva, mas eu tenho de dar todos meus bens para a igreja para ser salvo? As pessoas podem mudar com o tempo. Se isso mudou, nós precisamos repensar. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estás na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que estás reprovado. As bênçãos prometidas pelo Evangelho não podem ser adquiridas por nenhum outro meio, a não ser a fé em Cristo Jesus. Eu só posso receber o perdão, eu só posso receber a vida eterna, eu só posso receber um corpo glorioso, eu só entrarei lá no novo céu e na nova terra se eu crer em Jesus. Uma dessas bênçãos é ser filho de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu tenho de crer. Para ser filho de Deus, eu tenho de crer em Jesus. Qualquer mãozinha humana, através da obediência da lei cerimonial ou moral, os 10 mandamentos, como complemento ou como condição indispensável para a salvação, anula a salvação pela fé em Cristo e leva o indivíduo à condenação. Então, se eu penso que eu agora, não comendo carne de porco, vou ser salvo, eu já perdi a salvação. Se eu penso que eu creio em Jesus, mas que eu tenho de observar os 10 mandamentos para ser salvo, eu já perdi a salvação. Porque diz a palavra: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras. Ele estabelece esse fundamento. A salvação é somente pela fé. Somente a fé. A leitura, então, sistemática e contínua da Bíblia irão nos ajudar a avaliar se as nossas crenças estão corretas. Não sei se o que eu creio é certo ou errado. Examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim certificam. Quem medita na palavra do Senhor poderá avaliar se as religiões estão ensinando de fato a palavra de Deus ou invenções humanas. É a palavra de Deus, como diz: lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Atentar para a advertência das Escrituras quanto à existência da operação do erro que visa nos afastar do verdadeiro caminho que é Cristo. Tome cuidado.